Todo texto capaz de Senhor, deixa aqui uma rápida palavra para os irmãos nesta manhã. Gênesis capítulo 45, a partir do verso número 1. Então não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou fazer sair a todos os varões. A ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que o egípcio ouvira, e a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estava pasmado diante da sua face. E disse José: Eu sou José, peço-vos, chegai vós a mim. Chegando-se, e disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Amém? Meus irmãos, estamos aqui diante de uma passagem bastante conhecida dos irmãos, que começa lá no... A história começa lá no capítulo 37, né? Quando José revelou para os seus irmãos, né? E para o seu pai que Deus tinha... Ele tinha sonhado, né? E que Deus ia colocar ele num lugar maior, né? Mas só que ele não sabia, ele não entendeu na hora, né? Que tinha... O que Deus estava querendo falar para ele, mas só que ele começou a contar para seus irmãos, contou para seu pai, contou para seus irmãos, mas aí os seus irmãos já não gostavam dele, né? Porque o pai dele deu uma túnica, deu a túnica para ele, eles já ficaram com raiva, né? Quando eles ficaram com raiva, eles já começaram a tramar, né, contra a vida de José. E quando eles começaram a tramar contra a vida de José, eles o pai de José, Jacó, mandou ele ir até onde estavam seus irmãos. E quando ele chegou lá, os irmãos dele disseram: já viu o sonhador. Aí quando ele chegou lá, as pessoas eles jogaram ele dentro de uma cova e eles queriam matar ele. Mas um irmão dele chamado Rubi disse: a gente não vai matar ele não, porque ele é sangue do nosso sangue. Aí vinham os israelitas naquele próximo dali. E ele disse: a gente vai vender, melhor a gente vender do que matar ele. E eles pegaram a túnica e sujaram, mataram um animal e acabou sujando de sangue, né? Quando chegou lá, disse ao pai que uma fera tinha comido José, mas só que não era isso, né? Eles sabiam que não era isso. E ele foi vendido. E quando chegou no Egito, foi vendido para a casa de Potifar. E foi aí que quando Potifar viu que ele era próspero, ele dava tudo, né? Deu tudo que ele tinha na mão de José. E a esposa deles começou querendo atrapalhar a vida dele. E ele foi acusado de várias coisas. Ele foi acusado de estupro, de abuso. E foi aí que acreditaram nele, né? Quando acreditaram nele, eles começaram a jogar ele na prisão, mas só que não sabia eles que Deus ia começar a exaltar ele na prisão. E quando ele chegou na prisão, tanto o padeiro e o copeiro sonharam no sonho e ele interpretou. Ele disse que um ia morrer e o outro ia continuar com o rei, ia voltar para lá, para onde estava o rei. E foi aí que isso aconteceu, né? E ele disse: quando eu sair daqui, lembra de mim. E quando ele chegou lá diante do rei, né, ele não lembrou, né? Mas chegou um momento aqui que eles, o faraó sonhou um sonho, né, que dormiu, mas sonhou, mas não se lembrou, né? Disse, chamou muita gente pra interpretando o sonho dele. E ele disse: que não, mas aí lembraram que já tinha um lá na prisão chamado José. Enquanto ele chegou lá, ele interpretou o sonho e disse: vai ser 7 anos de vaca magra e 7 anos de vaca gorda. E chegou um momento aqui que isso aconteceu. Quando isso aconteceu, né, ele foi colocado ali como governador do Egito. E a fome, isso aí significou a fome, né? E chegou não só onde estava no Egito, mas só que em outro lugar próximo. E foi aí que os irmãos de José foram até ele. Foram até ele, mas não sabia, né, que ele era o governador do Egito. Não sabia que era José. Aí quando ele chegou próximo, começou a dizer, ele reconheceu que era os seus irmãos e disse: vai enchendo o saco daqueles varão ali, ó. E eles começaram a encher e depois
voltou de novo para buscar mais. E chegou um momento aqui, disse, quando ele reconheceu, ele disse, deixa eu ficar sozinho aqui com eles. E quando ele fez isso, ele começou ali clamando ele com grandes voz. E ele disse, olha, eu sou José. E eles ficaram pasmados. E esse pasmado é assombrado ou assustado. Eles ficaram assim assustados, né? Porque ele pensou, né, que José já tinha morrido, mas só que não era isso. Ele perguntou, cadê meu pai? E quem sabe, né, eles disseram, agora a gente vai morrer, agora ele vai se vingar da gente. E muitas das vezes a gente tem uma expressão que a gente usa como vingança, uma expressão. Humilhado serão exaltados e o exaltado será humilhado. A gente muitas vezes usa essa expressão como vingança. Mas a gente, se o irmão fez isso contra você, fez isso contra mim, a gente não pode estar. A gente tem que perdoar. Foi a mesma coisa que José fez. Ele tinha a oportunidade de ter matado ele, mas só que ele não fez isso. Ele perdoou seus irmãos. Aí disse: ó, vai lá pra avisar ao meu pai que eu estou vivo. Aí quem sabe, né? Eles disse: olha, como é que. Como que a gente vai avisar agora, né, que José tá vivo? Por que a gente disse ao nosso pai que ele tá morto? O que a gente vai dizer agora? Como que a gente vai explicar que José está vivo? Aí quem sabe ele estava ali pelo caminho tentando, pensando ali como que a gente vai dizer. E quando ele chegou próximo do pai, ele disse, José está vivo. Ele disse, como? E quem sabe ele disse, como assim? Como, vocês não falaram que ele estava morto? Você tem até a prova aqui que vocês disseram que ele estava morto. Mas só que ele aí levou ele pra volta e eles começaram a ficar junto com José, né, que José chamou eles para morar junto com ele. E nesta manhã não seja diferente. Eu não sei o que fizeram contra a sua vida. É, pode chegar um momento aqui que você pode estar no lugar de exaltação. Mas quando você estiver no lugar de exaltação, você não deve humilhar aquele que te humilhou. Mas sim perdoar. A gente sabemos, né, que a gente pode correr até o risco, né, de colocar ele próximo da gente e ele pode querer fazer a mesma coisa ou ainda pior, né, mas a gente tem que estar sempre perdoando, a gente tem que estar sempre em comunhão, porque se a gente não ama nosso irmão que a gente vê, imagine Deus, né, que está lá no céu. E que Deus abençoe.